Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui do Em Frente, dando continuidade ao nosso estudo sobre o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Vamos falar hoje sobre as proibições ao profissional de enfermagem que constam na Resolução 564 de 2017. Eu sou a professora Juliana Mello e vamos em frente! Bom, pessoal, como eu falei para vocês, nós vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo sobre o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, mas antes disso, já vai aí se inscrevendo no canal, ative o sininho para você não perder as novidades, siga as nossas redes sociais, nossa página no Instagram, nosso Facebook e acesse também o nosso site, enfrenteenfermagem.com.br, porque lá no nosso site você vai encontrar materiais em PDF e cursos completos preparatórios para você que está aí focado nos concursos públicos e residências na área da saúde. Inclusive lá você já encontra o material em PDF com o estudo atualizado e completo do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Então não deixe de acessar o nosso site, enfrenteenfermagem.com.br. O link do site está aqui na descrição deste vídeo. Antes de nós prosseguirmos aqui para o nosso estudo de hoje, eu quero apenas te lembrar que nós já temos aqui no canal videoaulas, sobre este tema, falando sobre o capítulo 1, que fala sobre os direitos dos profissionais de enfermagem, também uma aula sobre o capítulo 2, que trata dos deveres dos profissionais de enfermagem, e agora você está aqui nesta aula que vai falar sobre o capítulo 3, que trata das proibições aos profissionais de enfermagem. Nós vamos ter ainda mais uma aula trazendo o capítulo 4, que vai falar sobre as infrações e penalidades, tá? Se você não assistiu essas videoaulas anteriores, vou deixar para você em algum lugar aqui da tela o link para você conferir também essas videoaulas, ou você pode também procurar aí no canal a playlist, tá? Sobre o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem para você ter acesso ao conteúdo completo, beleza? Bom, pessoal, prosseguindo então, nós estamos aqui estudando a resolução do COFEN número 564 de 2017, que é a versão mais atual que a gente tem, sobre o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. E lá no capítulo 3, que fala das proibições, nós vamos ver que é proibido ao profissional de enfermagem executar e ou determinar atos contrários ao Código de Ética e à legislação que disciplina o exercício da enfermagem. Isso aqui é bem clichê, gente? É óbvio que o profissional de enfermagem não pode, realizar qualquer ato, qualquer procedimento que esteja aqui divergente, daquilo que é preconizado dentro das normativas éticas da profissão, como o próprio Código de Ética, e as legislações que disciplinam aqui o exercício da enfermagem. Nós temos também como proibição executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal, ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade, Então, o profissional de enfermagem ele não pode executar um procedimento, que não seja da sua competência técnica. Por exemplo, o técnico de enfermagem realizar algum procedimento que é privativo do enfermeiro, ou o profissional realizar algum procedimento para o qual ele não tem habilidade profissional, ele não tem formação técnica, ou também aquela situação em que o profissional não se sente seguro para realizar determinado procedimento, ele não tem segurança nem para ele mesmo e nem para o próprio paciente, para a sua família. Então, o profissional aqui tem a proibição, de realizar qualquer ação que não faz parte aí da sua competência técnica, científica, ética e inclusive legal. Também é uma proibição aqui colaborar ou acumpliciar-se com pessoas físicas ou jurídicas que desrespeitem a legislação e princípios que disciplinam o exercício profissional de enfermagem, Então, o profissional aqui, ele tem que evitar, ele não pode aqui colaborar ou se tornar cúmplice, seja com uma própria pessoa física, trabalhando em conjunto com algum outro profissional, ou com pessoa jurídica, ou seja, atuando em alguma empresa que desrespeitem, a legislação profissional, tá? A gente sabe que tem instituições que, infelizmente, trabalham na mão contrária ao que é preconizado nas normativas éticas da profissão e, claro, que o profissional aqui tem a proibição, de colaborar ou se tornar cúmplice, tá? Seja com a pessoa física ou com a pessoa jurídica, beleza? Também é uma proibição provocar, cooperar, ser conivente ou omisso diante de qualquer forma ou tipo de violência contra a pessoa, família e coletividade quando no exercício da profissão, Então, se o profissional de enfermagem
em algum momento ali, né, no seu exercício da profissão, ele presenciou alguma forma de violência contra a pessoa, ou seja, contra o paciente ou contra outro profissional, família e coletividade, ele não pode provocar essa violência, nem cooperar com ela e nem ser conivente ou omisso, né? Fingir que não viu, fazer vista grossa. O profissional aqui tem isso como uma proibição. Também nós vamos ter lá no artigo 65 que é proibido aceitar cargo, função ou emprego vago em decorrência de fatos que envolvam recusa ou demissão motivada pela necessidade do profissional em cumprir o presente código e a legislação do exercício profissional, bem como também pleitear cargo, função ou emprego ocupado por colega, utilizando-se aqui de concorrência desleal, tá? Então, a gente tem aqui nesse artigo duas situações, né, de proibição. Primeiro, que o profissional ele não pode aceitar assumir, né, um cargo, uma função ou emprego que está vago, mas que foi vago porque a pessoa que ocupava esse cargo, né, saiu desse cargo, se recusou, foi demitido, porque estava querendo cumprir o código de ética, né, mas aquela instituição ou aquela representação em pessoa física não concordou, né? Então o profissional ele deixou aquela vaga ali, mas não foi porque ele fez algo de forma incorreta ou ele cometeu alguma infração. Na verdade, ele deixou aquele cargo porque ele se recusou a fazer alguma ação, né, que ia contra o código de ética, ou ele foi demitido por esse motivo. Ele foi demitido porque a instituição queria que ele fizesse algo que fosse ilegal, que fosse incorreto, né? E ele não concordava com isso. E aí você vai lá, ocupa o cargo dessa pessoa de forma até incoerente, né? Porque a pessoa já deixou aquele cargo porque ela queria fazer o certo. Então aqui não é permitido também isso, tá? De acordo com o Código de Ética. E também não é permitido pleitear, né? Ou seja, batalhar para ter um cargo, função ou emprego que está sendo já ocupado por outro colega de profissão e utilizando-se para isso de concorrência desleal, né? Com atitudes realmente que trazem aí uma concorrência, né, fora do que é normal, do que é aceitável, tá? Então, é um artigo bem importante, né, que trata de uma situação que pode, inclusive, ser bastante real aí dos serviços. Também temos aqui como proibição permitir que seu nome conste no quadro de pessoal de qualquer instituição ou estabelecimento congênere, quando nestas não exercer funções de enfermagem estabelecidas na legislação, né? Então, de repente, o profissional não atua naquela unidade, ele não faz parte daquele quadro de pessoal, mas ele permite, né, que o nome dele está lá na lista, né, de profissionais que trabalham naquela unidade. Não pode, né? Porque se ele não está atuando ali, não faz sentido o nome dele estar ali na escala ou aposto, né, publicamente, tá? Por isso que é importante também quando você faz o desligamento, né, de algum local de trabalho, você era enfermeiro, por exemplo, em uma unidade básica de saúde, e você é transferido ou você sai, né, daquela unidade, você deve imediatamente providenciar a remoção do seu nome da listagem da equipe daquela unidade que você não faz parte mais, tá? Porque é proibido ao profissional permitir que seu nome conste, né, no quadro de pessoal de qualquer instituição ou estabelecimento em que ele não está ali desempenhando as funções, que ele não está realmente trabalhando na enfermagem. Também é uma proibição aqui receber vantagens de instituição, empresa, pessoa, família e coletividade, além do que lhe é devido como forma de garantir assistência de enfermagem diferenciada ou benefícios de qualquer natureza para si ou para outrem. Essa é uma situação bastante delicada também, né? Porque tem muitos profissionais de enfermagem que ali no dia a dia, na assistência de enfermagem, prestam um bom atendimento e às vezes o paciente ou o familiar vem oferecer algum dinheiro, de repente uma verba ali à parte, como se fosse uma gorjetinha, né, para o profissional, em forma de gratidão, né? O paciente quer demonstrar de alguma forma ali a sua gratidão, mas a gente sabe também que tem aquela situação em que o usuário do serviço de saúde ou seu familiar, ele faz isso porque ele espera, né, receber em troca um tratamento diferenciado, algum benefício ali no momento da assistência de enfermagem, tá? Então, por esse motivo, o profissional de enfermagem aqui, ele não pode aceitar nenhuma gratificação além daquela que já lhe convém, que é o seu salário, né, a sua remuneração, os seus benefícios que a própria instituição já lhe oferece, tá? Então, a gente não pode aceitar dinheiro, nada que venha do paciente ou da sua família ou da coletividade,
porque isso pode, né, representar ali o estabelecimento da troca, né, de benefícios ou de um atendimento diferenciado, tá? Então a gente não pode receber nenhuma vantagem, nem que seja da própria instituição, para favorecer alguém mais do que outros. Também nós temos aqui a proibição de valer-se, quando no exercício da profissão, de mecanismos de coação, omissão ou suborno com pessoas físicas ou jurídicas para conseguir qualquer vantagem, né? Qualquer tipo de vantagem. A gente também não pode aqui coagir o gestor, subornar a gestão local, buscando vantagens pessoais ali no local de trabalho, tá? Então isso aqui também é uma proibição aqui que está presente no Código de Ética. Nós temos também como proibição utilizar o poder que lhe confere a posição ou cargo para impor ou induzir ordens, opiniões, ideologias políticas ou qualquer tipo de conceito ou preconceito que atentem contra a dignidade da pessoa humana, bem como dificultar o exercício profissional. A gente também tem um ponto aqui muito importante, né? Que traz, inclusive, sentimentos à tona daqueles profissionais que trabalham sob pressão, que tem ali uma chefia que traz muita imposição, né? Que é uma chefia, uma coordenação que impõe acima de tudo, né, seus próprios valores, suas ideologias políticas, né, faz com que a equipe trabalhe realmente com a cabeça, né, do gestor. E isso nós temos aqui como uma proibição. O profissional que está ali em uma posição ou cargo, né, que lhe dá um certo poder, tá? Ele não pode utilizar ali aquele poder que ele tem perante aquele cargo para impor ali à sua equipe as suas opiniões, ideologias políticas ou qualquer outro tipo de situação que possa ocorrer. Também é uma proibição utilizar dos conhecimentos de enfermagem para praticar atos tipificados como crime ou contravenção penal, tanto em ambientes onde exerça a profissão, quanto naqueles em que não exerce a profissão, ou qualquer ato que infrinja, né, os postulados éticos e legais. Então, de repente, o profissional usa ali, né, do seu conhecimento da enfermagem, ele sabe fazer uma punção venosa, ele sabe administrar uma medicação endovenosa, e ele usa desse conhecimento para cometer um ato criminoso, tá? E isso, obviamente, é totalmente proibido aqui perante o Código de Ética. Também é uma proibição promover ou ser conivente com injúria, calúnia e difamação de pessoa e família, membros da equipe de enfermagem de saúde, organizações da enfermagem, trabalhadores de outras áreas e instituições em que exerce ali a sua atividade profissional, né? Então, não ser conivente ou participar, né, daquelas ações que caluniam outras pessoas, que difamam, né, a própria instituição, os colegas de trabalho ou o próprio paciente e a sua família. Também nós temos aqui como proibição praticar ou ser conivente com crime, contravenção penal ou qualquer outro ato que infrinja os postulados éticos e legais no exercício profissional. Isso também é bem clichê e se aplica perfeitamente ao que a gente já viu até o momento, né? Também é proibido provocar aborto ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação, mas a gente tem aqui a situação de exceção, né? O profissional ele só pode participar aqui, provocar o aborto ou cooperar com essa prática nos casos permitidos aqui pela legislação vigente. E ainda assim, nós temos que nesses casos permitidos pela legislação, o profissional deverá decidir de acordo aqui com a sua própria consciência sobre a sua participação, desde que seja garantida aqui a continuidade da assistência. Então, mesmo sendo permitido nos casos em lei, né, o profissional aqui ele pode refletir se ele realmente quer participar com este ato, né, de interrupção ali da gestação ou de aborto, tá? Porque se ele decidir que ele não quer participar, que isso vai contra a sua própria consciência, ele tem inclusive o direito, né, de se recusar, tá, a participar do ato. E se ele decidir participar, ele vai apenas garantir a continuidade da assistência de enfermagem enquanto ele estiver ali participando desse procedimento. Lembrando que a gente está falando aqui dos casos, né, permitidos pela legislação vigente, tá? Nós temos também como proibição promover ou participar de prática destinada a antecipar aqui a morte da pessoa. Um exemplo disso seria aqui a eutanásia, tá? O profissional de enfermagem não pode participar aqui de eutanásia, de procedimentos que antecipam a morte aqui da pessoa, tá? Também nós temos como proibição praticar ato cirúrgico
exceto nas situações de emergência ou naquelas expressamente autorizadas na legislação, desde que possua competência técnica científica necessária, né? Lembrando que o ato cirúrgico, né, ele é um procedimento médico, né? É um procedimento que é realizado pelo profissional médico, então o profissional de enfermagem não pode aqui executar. Mas a gente tem a situação de exceção, né? O profissional vai realizar aqui algum ato cirúrgico naquela situação de emergência, né? Ou naquela em que ele realmente tem a habilitação legal para fazer aquele procedimento. De repente, é um profissional que se especializou e tem a habilitação técnica, né, e legal para poder exercer aquele procedimento cirúrgico. Também é proibido negar assistência de enfermagem em situações de urgência, emergência, epidemia, desastre e catástrofe, desde que não ofereça risco à integridade física do profissional, né? Então, se a gente tem uma situação ali de urgência, de emergência, de epidemia, de desastre, de catástrofe e que não está apresentando risco à integridade do profissional, ele não pode negar a sua assistência de enfermagem, né? Se for convocado, principalmente em situações de desastre, né, de catástrofes, o profissional, inclusive, tem o dever de comparecer. Também é proibido executar procedimentos ou participar da assistência à saúde sem o consentimento formal da pessoa ou de seu representante ou responsável legal, exceto, né, na situação em que a gente tem aqui um risco iminente de morte, tá? Então, todo procedimento aqui que a gente for realizar de enfermagem, né, ou participar, a gente vai se certificar de que o paciente, a sua família, está de acordo, está consentindo com a realização daquele procedimento. A gente só vai poder deixar de fazer isso se a gente tem uma situação realmente de um risco iminente aqui de morte. Também nós temos aqui como proibição administrar medicamentos sem conhecer a indicação, a ação da droga, a via de administração e potenciais riscos, respeitados aqui o grau de formação do profissional, né? Então, sempre que o profissional for aqui administrar um medicamento, né, ele vai se certificar de que ele realmente sabe qual é aquele medicamento, qual é a finalidade daquele medicamento, como que aquele medicamento age no organismo daquele indivíduo, para que aquele medicamento está sendo indicado. E, inclusive, né, se certificar em relação à via de administração desse medicamento. Isso aqui vem justamente para evitar os erros de medicação, né, que podem acontecer. Também é uma proibição prescrever medicamentos que não estejam estabelecidos em programas de saúde pública e ou em rotina aprovada aqui em instituição de saúde, exceto em situações aqui de emergência. Então, a prescrição de medicamentos, ela é proibida, né, se ela não estiver ali dentro do protocolo institucional, se não estiver estabelecido dentro do programa de saúde pública, principalmente para aqueles enfermeiros, né, que trabalham aí na saúde pública, na atenção básica, na saúde da família, né? Ele só vai prescrever medicamentos que estão realmente estabelecidos como protocolo, tá? Exceto em situações de emergência. Nas situações de emergência, a gente pode ter aqui a prescrição, né, do profissional de enfermagem de algum medicamento, porque é uma situação ali à parte. Temos também como proibição executar prescrições e procedimentos de qualquer natureza que comprometam a segurança do paciente, né? Então, se a gente está vendo ali que é uma prescrição que traz risco ao paciente, a gente não vai executar, certo? Também nós temos aqui como proibição prestar serviços que, por sua natureza, competem a outro profissional, exceto em casos de emergência ou que estiverem expressamente autorizados na legislação vigente, né? Então, prestar algum serviço que não é da sua competência profissional, que é, de repente, um procedimento privativo ou que faz parte da formação do fisioterapeuta, do psicólogo, do nutricionista, do médico. A gente vai fazer só aquilo que é da nossa competência, né? Também é uma proibição colaborar direto ou indiretamente com outros profissionais de saúde ou áreas vinculadas no descumprimento da legislação referente aos transplantes de órgãos, tecidos, esterilização humana, reprodução assistida ou manipulação genética, né? Esses procedimentos, eles têm legislações bem específicas, né? E o profissional de enfermagem aqui não pode colaborar direto ou indiretamente com o descumprimento da legislação, né, desses procedimentos, quando ali realizados, tá, por outros profissionais ou nas áreas vinculadas. Também é proibido praticar, seja individual ou coletivamente, quando no exercício profissional, o assédio moral, assédio sexual ou de qualquer natureza, né, contra a pessoa, família, coletividade, ou também contra qualquer membro da equipe de saúde, né, seja por meio de atos ou de expressões, né, às vezes o profissional ali
não comete o ato, mas ele utiliza de expressões que configuram o assédio moral, o assédio sexual e que tenham por consequência atingir ali a dignidade ou criar condições humilhantes e constrangedoras para a vítima. Também é uma proibição anunciar formação profissional, qualificação e título que não possa comprovar. Então, quando o profissional mente, fala que é especialista em alguma área, mas não tem ali o título de especialização, não tem de fato aquela qualificação, tá? Também é proibido realizar ou facilitar ações que causem prejuízo ao patrimônio das organizações da categoria, tá? E quando a gente fala de organizações da categoria, a gente está falando de Corém, sindicatos, ABEM. Também é proibido produzir, inserir ou divulgar informação inverídica ou de conteúdo duvidoso sobre assunto de sua área profissional. Então, não ficar compartilhando fake news, né? Conteúdos que não trazem ali verdade, né? Sobre a sua profissão, né? Sobre a área da enfermagem, tá? Não colaborar para a divulgação dessas informações que são totalmente inverídicas e incorretas. Temos também aqui no parágrafo único que é proibido fazer referência a casos, situações ou fatos e inserir imagens que possam identificar pessoas ou instituições sem prévia autorização em qualquer meio de comunicação. Então, de repente, o profissional, ele está ali fazendo algum procedimento, ele filma, ele tira foto de alguma situação, de algum fato e acaba inserindo essa imagem lá nas suas redes sociais, por exemplo, no Instagram, no Facebook, e ele faz isso sem a autorização ali formal de quem está ali naquela imagem, né? Seja do paciente, da sua família ou da própria instituição. Então, a gente pode compartilhar essas imagens, porém, a gente precisa aqui da autorização, tá? Então, é proibido compartilhar essas imagens sem a prévia autorização, beleza? Também nós temos aqui a proibição de registrar informações incompletas, imprecisas ou inverídicas sobre a assistência de enfermagem prestada à pessoa, família ou coletividade. É aquela situação em que o profissional, na hora de fazer a anotação de enfermagem, de repente ele anota um procedimento que ele não realizou, não deu tempo, mas ele colocou ali só para dizer que fez. Ele colocou alguma informação incompleta, que não está clara, imprecisa, não é verdade. E isso aqui, obviamente, né, gente, é proibido. Também nós temos aqui como proibição registrar e assinar as ações de enfermagem que não executou, bem como permitir que suas ações sejam assinadas por outro profissional. Então, se você não fez aquele procedimento de enfermagem, se foi outro profissional, você não vai registrar e assinar, né? Porque não foi você que executou aquela ação, tá? E também você não vai permitir que outro profissional registre e assine aquilo que você fez. Então, cada um vai anotar aquilo que fez e não vai ali proceder o registro, a anotação para o coleguinha, nem de favor, beleza? Bom, pessoal, também nós temos aqui como proibição, no artigo 89, disponibilizar o acesso a informações e documentos a terceiros que não estão diretamente envolvidos aqui na prestação da assistência de saúde ao paciente, exceto quando autorizado pelo paciente, pelo seu representante legal ou responsável legal por determinação judicial. Então, a gente não pode, por exemplo, pegar o prontuário do paciente e dar esse prontuário para uma pessoa ali da comunidade ver a informação sobre determinado paciente. A gente só vai compartilhar o prontuário ali com a própria equipe, né, de saúde multiprofissional que está envolvida na assistência àquele paciente. A gente não vai promover esse acesso a pessoas que não estão diretamente ligadas ali à assistência ao paciente, exceto quando a gente tem uma autorização legal do paciente e da sua família mediante a determinação judicial. Também nós temos aqui como proibição negar, omitir informações ou emitir falsas declarações sobre o exercício profissional quando solicitado aqui pelo Corém ou Comissão de Ética de Enfermagem, né? Isso aqui, principalmente nas situações de fiscalização, quando a gente recebe a visita do Corém, né? Nós temos ali várias perguntas que são realizadas pelo fiscal e nós não podemos ali negar, omitir informações ou emitir falsas declarações em relação ao exercício profissional. Também temos como proibição delegar atividades que são privativas do enfermeiro a outro membro da equipe de enfermagem, exceto nos casos de emergência. Então, fica proibido delegar atividades privativas a outros membros também
da equipe de saúde. Então, aquela atividade, né, que é privativa do enfermeiro, onde que eu fico sabendo, professora? Quais são as atividades privativas do enfermeiro? Isso está preconizado lá na Lei do Exercício Profissional de Enfermagem, tá? Então, na Lei do Exercício Profissional, a gente vai ter lá as atividades, né, que são privativas do enfermeiro. Ou seja, são atividades que dentro da equipe de enfermagem, somente o enfermeiro pode executar. Então, o técnico e o auxiliar de enfermagem não pode fazer. E a gente tem aqui a proibição de delegar essas atividades privativas a outro profissional de enfermagem. Então, o enfermeiro, ele não pode delegar uma ação que é privativa dele para o técnico de enfermagem executar, para o auxiliar de enfermagem executar. Isso é proibido. E ele também não vai delegar a outro membro, né, da equipe de saúde. De repente, ele vai passar para o fisioterapeuta fazer. Não, é um procedimento privativo do enfermeiro. Então, não pode delegar, beleza? Também é proibido delegar atribuições dos profissionais de enfermagem previstas na legislação para acompanhantes e ou responsáveis aqui pelo paciente. Então, aquela situação de empurra-empurra, né? Do profissional de enfermagem empurrar aqui para o acompanhante ou cuidador ali que está responsável pelo paciente para fazer algum procedimento que é do profissional, que é para o profissional de enfermagem executar de acordo aqui com a legislação, tá? Isso é proibido, beleza? Porém, nós temos aqui o parágrafo único que fala que o disposto aqui nesse artigo não se aplica nos casos de atenção domiciliar para o autocuidado apoiado, né? Porque na atenção domiciliar, a gente tem o estímulo, né, da participação do cuidador, do familiar, no processo do cuidado, tá? Então, nessa situação, a gente vai ter ali um processo de educação em saúde, né, envolvendo os cuidadores como protagonistas também do cuidado, né? Principalmente a participação do próprio paciente também no seu autocuidado, tá? Então, isso não se aplica à atenção domiciliar. Nós temos também como proibição eximir-se da responsabilidade legal da assistência prestada aos pacientes sob seus cuidados realizados aqui por alunos e ou estagiários sob supervisão e orientação, né? Muitos enfermeiros são responsáveis aí, são tutores de alunos ou estagiários que estão ali desempenhando as suas funções sob a sua supervisão. E no caso aqui, o profissional, ele é proibido de se eximir, ou seja, de não se responsabilizar de forma legal pela assistência prestada aos pacientes por parte desses alunos ou estagiários. Também é uma proibição apropriar-se de dinheiro, valor, bem móvel ou imóvel, público ou particular, que esteja sob sua responsabilidade em razão aqui do cargo ou do exercício profissional, bem como desviá-lo em proveito próprio ou de outro, né? Desvio de verbas, de repente é um enfermeiro, um profissional que está ali na gestão daquela unidade, então ele tem acesso a tudo isso, ele tem acesso ao dinheiro, a valores, a bens móveis ou imóveis, seja públicos ou particulares, e o profissional que não pode se apropriar desses bens quando ele está ali desfrutando desses bens em razão do seu cargo ou do seu exercício profissional e nem desviar isso aqui em proveito próprio ou para favorecer outras pessoas. Também é uma proibição realizar ou participar de atividades de ensino, pesquisa e extensão em que os direitos inalienáveis da pessoa, família e coletividade sejam desrespeitados ou ofereçam quaisquer tipos de riscos ou danos previsíveis aos envolvidos, né? Óbvio que a gente não vai participar dessas atividades, né, de ensino, pesquisa e extensão que comprometam a dignidade humana, a segurança da pessoa que está envolvida. Também é proibido sobrepor o interesse da ciência ao interesse e segurança da pessoa, família e coletividade. São aqueles oportunistas, né, que querem aproveitar-se do paciente, da vulnerabilidade do paciente, de repente, para fazer uma pesquisa sem o consentimento desse paciente. Ah, o paciente está inconsciente, eu vou lá, vou fazer um procedimento para colocar lá na minha pesquisa. Isso não pode, né, gente? Isso é totalmente proibido porque você está sobrepondo o interesse da ciência ao que realmente interessa, que é a segurança desse paciente. Também nós temos aqui como proibição falsificar ou manipular resultados de pesquisa, bem como usá-los para fins diferentes, né, dos objetivos previamente estabelecidos. Toda pesquisa, ela tem uma finalidade, né, para o qual ela está sendo realizada, tá? E a gente não pode pegar os resultados dessa pesquisa e utilizar para outras finalidades e nem tentar manipular ou falsificar o resultado daquela pesquisa. Nós temos também a proibição de publicar resultados de pesquisas que identifiquem o participante do estudo e ou da instituição envolvida sem aqui
a autorização prévia, tá? Se não tiver autorização prévia do sujeito que está participando daquela pesquisa, a gente não pode identificar. Também não podemos aqui divulgar ou publicar em seu nome produção técnico-científica ou instrumento de organização formal do qual não tenha participado ou omitir nomes, né, de coautores e colaboradores. Isso aqui seria uma atitude de má fé, né, gente? Porque você, de repente, desenvolveu um artigo científico, uma publicação, participou ali de alguma produção técnica, né? E você vai, divulga ou publica só no seu nome e tira o nome das pessoas que participaram, né? Dos colaboradores, dos coautores. É óbvio que isso aqui vai ser proibido. E, por fim, nós temos também como proibição utilizar dados, informações ou opiniões ainda não publicadas sem referência do autor ou sem a sua autorização. Mais uma vez, né, falando sobre a importância de identificar os colaboradores e coautores de qualquer produção científica que esteja participando. Também é proibido apropriar-se ou utilizar produções técnico-científicas das quais tenha ou não tenha participado como autor sem a concordância ou concessão aqui dos demais partícipes. Então, quando tem outras pessoas envolvidas no estudo, é importante que todos, né, concordem com a divulgação, com a utilização das informações ali das produções que vieram por conta daquela publicação, tá? Também é proibido aproveitar-se de posição hierárquica para fazer constar seu nome como autor ou coautor em obra técnico-científica, né? Então, de repente, o profissional de enfermagem, ele está ocupando um cargo ali de secretário municipal de saúde. E aí saiu uma publicação técnico-científica e aí para se favorecer, né, para se autopromover, aproveitando-se do fato de ser secretário de saúde, ele impõe ali, ele exige que o seu nome esteja dentro ali dos participantes, dos autores, né, daquele artigo científico, daquela publicação, mesmo sem ter feito isso. Isso é proibido, porque o profissional aqui ele está se aproveitando dessa posição hierárquica para realmente tentar se favorecer e dando aqui uma informação inverídica, né, porque ele não participou daquela publicação, tá? Então isso também é proibido, beleza, pessoal? Então, basicamente, essas são as proibições que nós temos aos profissionais de enfermagem. Essa parte é uma parte bem longa, eu sei que é difícil, poucos terão chegado aqui até o final desse vídeo, mas se você chegou, você está realmente de parabéns e focado, você agora sabe todas as proibições, porque isso aqui é, inclusive, bastante recorrente em provas, tá bom? No próximo vídeo, então, sobre este tema, nós vamos falar sobre as infrações e penalidades. Se você gostou desse vídeo, já deixa aí o seu like e compartilhe com seus amigos. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.